Bom dia, meus queridos. Vamos dar início a mais uma EBD. Vamos baixar nossos olhos e orar, ok? Soberano Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Dai-nos, Senhor, discernimento e sabedoria. Fica conosco, hoje e sempre. É assim que te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Hoje, nós vamos falar sobre o homem segundo o coração de Deus, certo? Na aula passada, nós vimos que Davi, ele foi o escolhido por Deus para ser rei no lugar do rei Saul. Vimos que Davi matou o gigante filisteu apenas com uma pedra e uma funda, que era uma tira de pano, certo? E ao retornar da batalha, Saul não permitiu que Davi retornasse para a casa de seu pai. Pediu que Davi permanecesse no palácio. As pessoas passaram a ver Davi com outros olhos, né? Não com aquele olhar do menino camponês que tomava conta de ovelhas, mas sim com um olhar de agradecimento, né? As mulheres cantavam, se juntavam e cantavam para Davi, né? Porém, o rei Saul se indignou com um cântico daquelas mulheres que engrandeciam a Davi. Depois daquele cântico, o rei Saul passou a ver Davi de outra forma, né? Não via mais a Davi com bons olhos. Passou o tempo, os filisteus pelejaram contra Israel. O rei Saul e seu filho acabaram morrendo. E Abner, que era capitão do exército de Saul, ele tomou Isbosete, filho de Saul, e o constituiu rei de Israel. Isbosete, ele reinou durante 2 anos. Neste período também, Davi é aclamado rei de Judá. E Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá durante 7 anos e 6 meses. Davi travou várias guerras. Isbosete foi morto e enterrado então. Foi enterrado. Então, as tribos de Israel, todas as tribos vieram a Davi e o ungiram rei de Israel. Davi participou de várias guerras, houve várias vitórias, e houve mais guerras e mais conquistas. Certo dia estava Davi no palácio e ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Na verdade, Davi era para estar no campo de batalha. Mas naquele dia ele decidiu descansar. Ele descansou e foi tomar uma brisa à tarde, na varanda, na área.
E viu Batseba tomando banho e achou ela muito bonita. E ele desejou-a, queria ela como mulher. Mas tinha um probleminha. Batseba era casada com Urias. E Urias estava lutando, né, na guerra pelo rei Davi. Então, ele mandou chamar Batseba até o palácio. Lá ele ficou com ela e ficou grávida do rei. Ele quis esconder, ela disse a ele, e ele quis esconder isso de Urias, do marido. E mandou convidar Urias para vir em casa, né? Ficar com a esposa, comer, beber um pouco. Mas Urias não quis. Urias gostava muito dos amigos, gostava do que fazia, achava que estava fazendo certo e não vi. Então o rei Davi, desesperado pela situação, ele mandou que o general Joabe colocasse Urias na linha de frente, porque ele queria que Urias, o esposo de Batseba, morresse. E realmente ele veio à morte, né? Como Batseba ficou viúva, Davi levou ela para o palácio para ser mais uma de suas esposas, porque tinha muitas esposas, muitas concubinas. Batseba, como eu já disse, já estava grávida e quando o filho nasceu, passou 7 dias e ele morreu. O Senhor não permitiu que ele ficasse vivo. Não é? Eles choraram muito a morte do filho, não é? Mas o Senhor não permitiu que ele ficasse vivo de jeito nenhum. Mais para frente, Davi pediu perdão ao Deus, né, pelo pecado que ele tinha cometido. E mais para frente, o rei Davi teve outro filho com Batseba e deram o nome ao menino de Salomão. Passou-se um tempo, houve mais guerras, mais vitórias, mais conquistas. E sempre Davi ganhando. Então Deus tornou-se a irar contra o povo de Israel, pois eles tinham desagradado ao Senhor mais uma vez, né? O rei Davi também havia pecado ao realizar o censo. E o que é o censo? O censo é a contagem de número de pessoas que existem em um país. E o rei Davi, ele queria saber quantas pessoas tinham. Então ele fez o censo. Mas nisso não era a ordem do Senhor. Não foi com a permissão do Senhor. Então Davi sentiu logo em seu coração que havia pecado e se arrependeu diante do Senhor. Deus perdoou Davi, mas ainda assim o disciplinou e ao povo também. Deus mandou vir uma peste, uma doença, certo? E o anjo de Deus ia destruir o povo de Israel com essa doença. Mas, pois Davi viu o anjo do Senhor na eira e se arrependeu do pecado de realizar o censo. Nisto, o Senhor deu ordem, impediu que o anjo destruísse o povo de Israel com arrependimento de Davi, né?
E numa oferta de reconciliação com Israel, Deus instruiu o rei a construir um altar naquele local. Certo? E aqui termina a história do rei Davi. Certo? Mas agora nós vamos descobrir por que ele é o homem, é considerado o homem segundo o coração de Deus. Se ele cometeu vários delitos graves. Vamos ler aqui em Atos de Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Vamos ler aqui. Ui, deixa eu pegar a Bíblia que é pesada. E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, Davi iria fazer a vontade de Deus, certo? E nós, quando pensamos em um homem segundo o coração de Deus, nós pensamos em um homem perfeito, sem pecados, né? Mas nós somos falhos, nós somos sujeitos a pecados. Em João 8,19 diz assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Certo? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos pecado, não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e Sua palavra não está em nós. Então, todos nós pecamos. Não conseguimos ser perfeitos o tempo todo. Por isso, existe um recurso que é a confissão, né? Perante ao Senhor. Porque Ele, em Sua infinita misericórdia, nós pedimos que Ele venha nos perdoar, né? Então, Davi, ele não era um homem que não pecava, mas ele sabia reconhecer a sua própria imperfeição. Ele tinha uma imensa capacidade de se arrepender. Então, o homem, segundo o coração de Deus, é um homem que reconhece que é pecador, reconhece os próprios erros e pede perdão a Deus dos seus pecados. Clamo por sua misericórdia. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Certo? Que se arrepende, que busca o perdão e a misericórdia de Deus. Certo? Então, esse homem é assim, é o Davi. E nós devemos buscar também não pecarmos. Aqui termina mais uma aula. Espero que tenham entendido, que tenham gostado. E vamos orar. Certo? Baixe sua cabecinha e feche os olhos. Soberano Deus, querido Pai, neste momento, nós te oramos, Senhor. Te pedimos, como Davi falhou, errou, reconheceu os seus próprios erros, os próprios pecados. Incessantemente ele clamou, orou por tua misericórdia, Assim, nós pecamos. Nos alcance também, Senhor, nos perdoe. Tenha misericórdia de nós. É assim que nós te oramos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
certo? Tchau, meus amores. Tenham um dia maravilhoso. Beijos.